por causa disso você foi banido do Twitter. Eu ia falar justamente isso. Toda essa polêmica te causou um outro problema, né? Outro problema. Eu fui banido do que é Twitter mesmo? Twitter? E eles te baniram porque eu lembro a época que você foi banido, que não faz muito tempo. Foi na antivéspera do primeiro turno. E você não falou absolutamente nada passível de banimento. Você estava comentando exatamente isso que a gente está comentando aqui. Exatamente. Ter mais auditoria seria melhor. Ponto. Só isso. Ter mais auditoria tornaria... Não significa que ela é insegura, mas ter mais auditoria tornaria ela um instrumento ainda mais seguro do que ela já é. Exato. E que é uma opinião que não fragiliza absolutamente nada e que não faz o menor sentido você ter sido banido por conta disso. Mas ainda assim fui. E aí, o que é interessante, me chama a atenção não é que o assunto é proibido ser discutido nessa rede social. É a minha opinião que é proibida. Porque haviam outras pessoas no debate repetindo aquilo que elas viam na imprensa mainstream. O Aranha ele escreve sobre isso às vezes no Twitter, né? Ele fala raramente sobre isso. Ele fala, mas ele é mais comedido, eu diria, do que eu fui, talvez, né? Entendi. Mandei mais mensagens e me engajei com mais pessoas, que talvez ele se pronuncia no perfil dele. O que eu fui eu troquei mensagem com pessoas publicamente que estavam repetindo o discurso mainstream, de que elas são invioláveis, de que são perfeitas, de que nunca houve evidência de fraude. Pera lá, em bancada, em teste entre quatro paredes no TSE, houve uma fraude bem sucedida, né? Em teste de bancada. Então, vira aquela discussão de narrativa, né? Mas, de fato, eu nunca falei que houve fraude num pleito de verdade, ou que haverá fraude. Eu simplesmente falei de cibersegurança. E as pessoas estavam falando comigo, e aí o que a gente pensa, né? Talvez exista um bot que procure palavras-chave para poder banir automaticamente. Mas não, as pessoas estavam conversando comigo, que repetiam o discurso, aquele de não enxergo, não vejo, não ouço, ninguém tomou nenhum tipo de sanção, e a minha opinião especificamente, que era mais auditoria dará mais transparência, ela foi proibida. Um exemplo concreto, teve um eleitor que tirou a foto da urna sendo ligada e aparece o Tux, que é aquele pinguim que é símbolo do Linux. Sim. E ele ficou feliz de saber que a urna roda em Linux. Eu respondi, eu também fico feliz, nas primeiras urnas rodavam em Windows, né? Como o Linux é código aberto, a gente fica mais seguro, porque todo mundo pode auditar esse sistema operacional. Se ele tiver alguma falha, todo mundo vai saber, e isso pode ser corrigido. Eu gostaria que o software que contabiliza os votos também fosse código aberto. Ponto, só falei isso, para poder também auditar igual o Linux, né? Então, esse tipo de opinião é proibida. Então... O TSE prometeu. A gente, não sei se você estava presente, eu estava presente no Mindsec de 2018. Não estava. Teve um debate entre o Aranha e o Ricardo Coimbra, do TSE. E o Ricardo falou que o TSE pretendia abrir em breve o código-fonte da urna. E muito legal, todo mundo achou maravilhoso. E não foi até hoje. Por que seria legal ter o código aberto? Porque muita gente fala, nossa, vazou o código da fonte da urna. Por que seria legal ter isso aberto? Seria legal ter isso aberto, que qualquer entusiasta ou estudante de computação, qualquer programador, qualquer um que saiba ler código-fonte, como os softwares são feitos, poderia ler esse software, aprender como é que ele funciona, seria um aprendizado, e qualquer falha que houvesse poderia ser encontrada. É como você mostrar os ingredientes que tem no rótulo de um produto, né? Se alguém é alérgico, você sabe graças aos ingredientes. Então, muita gente fala, mas isso é bobagem, o brasileiro não é programador. Mas a liberdade de ver o código-fonte é parecida com a liberdade de imprensa. Vocês são jornalistas, vocês não sabem programar. Mas se vocês, com essa liberdade de código-fonte, colocar na minha mão, de pessoas que trabalham comigo, a gente consegue, ou outro cara que tem um pirão diferente, um cara de outro país, enfim. Essa liberdade desse código passar de mão em mão, a quantidade de olhos sobre ele aumenta. E toda a internet é baseada em código aberto. O Firefox, o Linux... as principais tecnologias que a gente depende, o Apache, o Nginx, o banco de dados MySQL, tudo que de software que a gente utiliza que sustenta a internet nos servidores, ele é de código aberto por essa vantagem, ele pode ser altamente auditado. É por isso que as pessoas confiam nele, né? Por isso que a Microsoft hoje até abraça o Linux, por ser uma solução de código aberto. Então, a gente costuma falar em cibersegurança que por obscuridade, por escuridão, você não ganha mais segurança, é o contrário. Tornando transparente é que você ganha mais segurança, com mais holofotes. E aí a postura do TSE até então tem sido ainda arredia, ainda na obscuridade, querer esconder, restringir a quantidade de pessoas que veem esse código-fonte. Aí muita gente fala, mas o código é aberto, o AB, os partidos conseguem ir lá se inscrever para poder ver. Primeiro que até 2018 isso era feito de uma forma bem leonina, bem um menino da bola, né? Existia uma sala como essa aqui, com as urnas aqui, mas sem acesso à internet. O código-fonte ficava numa outra sala
e os auditores, quem se inscreveu, tinha que ir para lá sem papel, sem caneta, sem câmera fotográfica, memorizar o código-fonte, Meu Deus. voltar para a sala com a urna e tentar algo. Como é que você faz uma auditoria dessa? Vamos auditar uma planta de um prédio, né? Você me contratou para construir um prédio para você. Decora aí. Decora a planta. Não. Eu vou no carro, vejo a planta, fecho e olho se essa viga está no local certo. Isso não existe, né? É um jogo de perder. Então eu sinto que talvez uma questão de cultura da organização mesmo, da equipe de TI, eles têm muito medo, eu acho, talvez, de alguém detectar alguma coisa. Então eles fazem o jogo ser muito travado. Eles têm melhorado muito, isso é reconhecível, melhorado muito, mas ainda falta muito. Eu quero mais transparência. Né? É que eu acho que é o mínimo, né? O cidadão, ele quer sempre mais transparência do governo e ele quer que o governo sempre melhore. Uhum. Isso não significa que o governo foi fraudado, que o governo... Não, a gente quer melhoria, a gente quer ver sempre a coisa andar, né?